Você já se perguntou, eu tenho 100 reais, onde eu faço para investir para ficar rico rápido? Se eu soubesse a resposta, eu estaria rico. Né? Eu acredito no longo prazo. E eu vou falar o que eu faria com os meus primeiros 100 reais. Roda a vinheta, editor. Fala, investidores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar onde eu investiria os meus primeiros 100 reais. Né? Eu fiz aqui, separei em 3 passos simples. E eu quero passar esse conhecimento para vocês, né? Lembrando que isso aqui é uma forma de como eu, Pedro Cruz, investiria, né? E as ações que eu falarei aqui não vão ser uma recomendação. Mas, primeiro passo, né? Se você tiver sem renda, se você não tiver renda, se você tiver só 100 reais, você é um cara quebrado, você só tem 100 reais na poupança, o que você faria, né? Eu não colocaria esse dinheiro em bolsa. Né? Por quê, Pedro? Você só fala de bolsa, mas é porque a bolsa serve para multiplicar o seu patrimônio, entende? Então se você não tem nenhuma renda, se você não tem nada, só tem 100 reais, o que eu faria? Eu pegaria 100 reais, compraria alguma coisa e venderia, entendeu? Eu compraria 100 reais de jujuba e vendia no sinal, porque em um mês você conseguir, em um dia você transformaria 100 em 200. Eu compraria um relógio de 100 reais e venderia em algum lugar por 150, por 200. Tem um bilionário brasileiro, o nome dele é Flávio Augusto, e ele começou a vida assim, né? Ele tinha um dinheirinho e ele falou, cara, eu não vou mais ser CLT, cansei disso. E aí ele comprou alguns relógios do dinheiro que ele tinha e quando ele começou a vender relógio. E assim ele foi multiplicando o capital dele, né? E acho muito legal essa história, né? Porque o cara era pequeno, foi vendendo e aí conseguiu um grande capital e conseguiu investir na empresa dele, né? Lógico que ele não continuou só vendendo relógio, porque cada pessoa só tem 24 horas no seu dia, não pode comprar mais tempo. Então você sempre vai ficar limitado a vender uma certa quantidade, né, de alguma coisa. Mas aí você pode montar um negócio e crescer. Então se você tivesse só 100 reais, não tivesse mais nada, nenhuma renda, eu buscaria vender, comprar e vender alguma coisa, né? Mas vamos dizer que você já tem uma renda, você tem um salário, você vende bombom já, você dá aula, você faz uma coisa, tem uma renda e você conseguiu separar 100 reais para investir. O que você faria, né? Então vamos lá, primeiro passo, sem renda, né? Agora segundo passo, reserva de emergência. Né? O que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é algo importantíssimo que todo brasileiro deveria ter. Não importa se investe na bolsa ou não. Todo brasileiro deveria ter. Essa reserva de emergência, ela quebraria uma das maiores fontes de receita do banco, que é fatura de cartão de crédito atrasada, né? Que cobra 14% ao mês, que é um absurdo isso. Mas se você tiver uma reserva de emergência, você não precisaria pagar por isso. E o que é? É uma certa quantidade de dinheiro guardada, investida, na verdade, em algum lugar que tenha uma alta liquidez e baixo risco, né? Então, o que seria isso? Seria um tesouro direto, como o Tesouro Selic, seria uma aplicação financeira de 100% do CDI, seria alguma coisa assim, que você pode aplicar facilmente e retirar facilmente, e que não tem uma volatilidade, que tem um risco muito baixo. E por que uma reserva de emergência? Pedro, eu vejo gente investindo na bolsa ganhando dinheiro, porque eu vou ter uma reserva de emergência ou vou estar ganhando dinheiro na bolsa? Mas eu tenho uma resposta muito simples para te dar. Se você tivesse investido todo o seu dinheiro agora em fevereiro, em março seu dinheiro teria virado pó. Então você investiu lá com a bolsa 117 mil pontos. Em março, vamos dizer que você perdeu o seu emprego, porque muitos brasileiros, infelizmente, perderam seu emprego por causa da pandemia. E aí, lá em março, 67 mil pontos, as suas ações estariam valendo metade do que valiam. Até mesmo muito pior, se você tivesse muito em CVC, que é uma agência brasileira de turismo, estaria valendo só 30%, 20% do que você teria investido. E se você não tivesse nenhuma renda, como você ia pagar seus boletos, como você ia comprar comida, você ia precisar liquidar suas ações a um preço absurdo, a um preço que não valia a ação. Então, o segundo passo que eu quero dar para vocês é reserva de emergência. Então, se você tem R$1.000 de custo mensal, eu recomendo que você guarde 6 meses desse custo mensal. Então, se você tem R$1.000,
guarde lá 6 mil reais. Se você tem 10 mil reais de custo mensal, guarde 60 mil reais. Porque você perde seu emprego, você perde sua fonte de renda, sua empresa é paralisada por causa da pandemia, qualquer coisa assim. Você tem 6 meses de custo mensal para te manter você fazendo nada. Isso é muito importante, porque caso qualquer coisa aconteça, você tem o dinheiro para tomar conta de você, da sua família, da sua mãe, não sei, de você e das pessoas que você se importa. Então a reserva de emergência é importantíssima. Se você não tiver ela e tiver dinheiro investido na bolsa, tome cuidado, invista na sua reserva de emergência, certo? Galera, e terceiro último passo, eu investiria... terceiro último passo, eu já falei de renda, já falei de reserva de emergência. Agora bora falar de investimentos mesmo, né? A gente tá falando aqui sobre investimentos, onde eu investiria 100 reais. O que eu faria? Eu, Pedro Cruz, não é uma recomendação, seria o que eu faria. Pegava 100 reais, pegava 30 reais, separava e pega para uma reserva de oportunidade, e os outros 70 reais eu investiria em duas empresas. Quais duas empresas eu investiria? Eu investiria em Banco Inter e Centauro. Lembrando que isso não é uma recomendação, seria o que eu faria. Mas por que essas duas empresas? Cara, eu gosto muito do negócio dessas duas empresas, né? A Centauro é uma varejista que está entrando nesse mundo online, ela tem vendido muito pela internet e é uma empresa consolidada no Brasil que todo mundo compra na Centauro, todo mundo gosta, né? E ela é uma empresa que ela tem mais de 300 milhões de reais em caixa. Então ela estava pronta para essa pandemia. E ela tem dívida só de 20 milhões, uma coisa assim. Então ela tem uma disponibilidade aí de 280 milhões de reais em caixa. Então isso é maravilhoso e o negócio dela é muito bom. E ela tem crescido, mesmo durante toda essa pandemia, mesmo durante tudo isso, ela tem crescido. Tem sido muito bom, né? Onde é que eu analiso esse crescimento dela? Pelo o preço da ação? Não. Pelo site de RI, que é o site que relaciona você com o investidor, você com a empresa, que é um site que fala todos os balanços, tudo demonstrativos financeiros da empresa, que é importantíssimo. Se você tem alguma ação investida, eu recomendo você entrar no site de RI da empresa. Como é que entra? Joga lá. Nome da ação, o nome da empresa é Centauro RI, Banco Inter RI. E por que eu também investiria em Banco Inter? Porque o Banco Inter é um banco, é uma fintech, né, que é uma empresa de tecnologia relacionada ao mundo financeiro, que é um banco maravilhoso, que você não paga nenhuma taxa de anuidade, nenhuma taxa de manutenção, não paga taxa de cartão de crédito, não paga nada. Isso é muito bom para as pessoas que estão iniciando agora no mundo de sistema bancário, né? O meu primeiro banco foi o Banco do Brasil, mas é porque eu abri essa conta, eu tinha 8 anos lá, isso foi em 2008, eu não tinha, acho que nem tinha fintechs na época. Mas o banco que eu movimento hoje é o Banco Inter. E os meus irmãos, eles cresceram, eles tiveram que montar conta em bancos. E editor, qual é o banco que você tem em conta? Banco Inter. Por quê? Porque eu não tenho que pagar nenhuma taxa. Maravilhoso. Qual é o banco da sua irmã? Banco Inter. Por quê? Porque ela não tem que pagar nenhuma taxa. E eu acho isso maravilhoso, mas assim, tu não precisa falar aqui, mas quanta grana você tem no banco? Não é muita coisa, né? Comparado aos nossos pais, é muito menos. Só que os jovens de hoje são os adultos do futuro. Isso até parece uma frase meio clichê, mas é verdade. Então, as pessoas de hoje, elas vão crescer e vão ser as pessoas ricas do futuro. Então eu vejo que todos os jovens hoje abrem contas em bancos digitais e por isso que eu acredito nos negócios. Mas bora voltar, né? Então esses são o modelo de negócio que eu gosto, os fundamentos que são os lucros crescentes. O Banco Inter teve agora prejuízo a primeira vez, mas acontece, né? E elas são small caps, são empresas pequenas que têm o poder de multiplicação de tamanho muito forte, né? O Banco Inter vale hoje acho que 12 bilhões de reais, a Centauro vale hoje 8 bilhões de reais. Então são empresas pequenas comparado à Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo que vale hoje, sei lá, vale mais de 100 bilhões de reais. Coloca aqui, editor, o preço de mercado da Magazine Luiza. O Itaú vale hoje mais de 200 bilhões de reais também. Então são empresas que são pequenas, têm um poder de multiplicação e crescimento muito forte. Então se você comprou uma ação
quando a empresa valia 10 bilhões, quando a empresa valia 100 bilhões de reais, a ação vai se multiplicar por 10. Então por isso que eu acredito muito nessas duas empresas. Mas aí, Pedro, você vive falando de diversificação, você tem mais de 2 ações na sua carteira. É verdade, hoje eu tenho 6 ações em carteira. Muita gente tem 40, 30 ações, mas eu acho isso mais eu acho que aí a diversificação já fica muito pulverizada e fica ruim, né? Mas é importante diversificar. Mas pensa só, você tem só 100 reais, você vai investir 10 reais em cada empresa, e quanto tempo você vai ter que ficar estudando cada empresa para ver se vale a pena? Porque não vale a pena ficar ouvindo dica dos outros e investir. Você tem que fazer o seu próprio estudo, né? Então, de que vale a pena ficar 10 dias estudando uma empresa para investir 10 reais? Não vale tanto a pena assim. Então você tem só 100 reais, investe em uma empresa só. Se você quiser investir só em uma, não tem problema, mas é porque eu gosto muito dessas 2 empresas, né? Mas lembrando que o investimento, você precisa de estudo. Você precisa estudar como é que funcionam ações, estudar como é que funcionam essas coisas, né? E eu falei de investir 70 reais, os outros 30 reais, o que eu faço? É a reserva de oportunidade, né? E por que ela é importante? Ela é reserva de emergência? Não. São 2 coisas completamente diferentes. Reserva de emergência são 6 meses de custo mensal que fica aplicado ali numa conta com baixo risco e alta liquidez. Reserva de oportunidade é uma coisa completamente diferente. Pode até estar na mesma aplicação da reserva de emergência, não tem problema, mas a quantidade de dinheiro é diferente. Ela é uma quantidade mais proporcional ao seu dinheiro que você tem investido. Eu gosto de deixar minha reserva de oportunidade mais ou menos entre 20% e 30% do meu dinheiro investido em ações. Por quê, né? O que é essa reserva? Porque é o seguinte... Vamos voltar lá pro exemplo, se você investiu lá em fevereiro. Se você investiu em fevereiro, quando a Bovespa estava em 117 mil pontos, em março ela caiu para 60 e poucos, 67 mil pontos. Então suas ações que valiam 20 começaram a valer a 10 reais. Se aparecer alguma oportunidade, você pode investir a preços muito baixos, né? Então, isso que eu acho muito interessante da reserva de oportunidade. E por causa da reserva de oportunidade, eu pude fazer muito dinheiro quando eu investi lá a 67 mil pontos, né? Se eu não tivesse reserva de oportunidade, eu não poderia ter investido lá. E eu estaria com as minhas ações caras e ainda estaria no prejuízo. Certo, galera? Esses foram os passos. Lembrando que é sempre importante aportar mensalmente, né? Investir seu dinheiro todos os meses, ou pelo menos trimestralmente, porque se você investir uma vez 10 mil reais depois de 30 anos lá, investido em ações, você vai ter só 170 mil reais. É claro que isso foi um crescimento muito bom, mas assim, isso não deixa ninguém rico, né? Então é importante você investir todos os meses, mesmo que seja 300 reais, 200 reais, 400 reais, mas que seja pouquinho, é importante. Porque esses aportes mensais vão te dar uma boa aposentadoria, vão te dar um bom futuro, né? Eu não gosto de ações pro curto prazo, eu gosto de ações pro longo prazo. Então as ações que eu compro hoje é pro meu Pedro lá com 60 anos de idade, quando ele quiser ficar viajando, tomando vinho, indo pra Europa o tempo todo. É pra esse Pedro que eu penso e é pra esse Pedro que eu invisto. Certo, galera? Se você ficou até aqui, significa que você gostou. Então curte, comente, compartilha, se inscreva. Isso é muito importante para o nosso canal, galera. Estamos chegando à nossa marca de 100 inscritos e a gente está muito animado com isso. Só faltam mais... Quantos inscritos, editor, que tá faltando? 8. 8 inscritos? 8. 8 inscritos. Então, galera, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Quase 50% das pessoas que estão inscritas no canal, que assistem o vídeo do canal, não são inscritos. Então, por favor, aperte o botão de se inscrever. Isso é muito importante pra gente. Beleza, galera? Então... muito obrigado e bora investir!